Bem-vindo ao estudo do Vem Segue-me do dia 18 de julho. Meu nome é Vanderlei. Hoje eu vou compartilhar aqui Alma, capítulo 34, a partir do versículo 2. O que estava acontecendo aqui é que Alma ele estava ensinando sobre plantar a palavra de Deus em nosso coração. Então ele comparou a palavra de Deus a uma semente. E logo após esse ensinamento, ele se senta e aí a moleque ele se levanta e começa a ensinar ali aos oramitas. E no versículo 2 aqui ele diz o seguinte: Meus irmãos, penso ser impossível que ignoreis as coisas que foram ditas concernente à vinda de Cristo, que ensinamos ser o Filho de Deus. Sim, sei que essas coisas vos foram amplamente ensinadas antes de vosso afastamento de nós. Então, a moleque ele disse que essas coisas sobre Jesus Cristo, sobre a expiação de Jesus Cristo, foi ensinada para eles amplamente, né? Antes deles se afastarem ali dos nefitas, né? Eles foram para outro lugar, a qual eles deram o nome de Antiônio, construíram uma cidade. Nessa cidade eles construíram ali um ramiúlpito, né? Um púlpito, começaram uma outra cultura e se afastaram, né? da igreja de Jesus Cristo. E nós podemos observar nesse capítulo que eles estavam com grande dificuldade de entender, né, a pregação de Alma e a moleque ali. Isso porque eles haviam se afastado das escrituras. Então aí está a importância de nós todos os dias lermos as escrituras, estarmos em contato, né, com a palavra do Senhor, para que nós não nos afastemos dele. Bom, aqui no versículo 7 e o versículo 8, a moleque ele continua dizendo: Meu irmão citou as palavras de Zenos. Ele está falando aqui, quando ele fala meu irmão, ele está falando de Alma, né? Porque Alma tinha acabado de ensinar ele sobre o profeta Zenos, sobre o profeta Enoque, Moisés. Então ele está falando sobre Alma primeiramente. Então vamos lá. Versículo 7. Meu irmão citou as palavras de Zenos e também as palavras de Enoque, e que a redenção nos vem por meio do Filho. E ele também recorreu a Moisés para provar que essas coisas são verdadeiras. E agora eis que eu próprio vos testifico que essas coisas são verdadeiras. Eis que vos digo que sei que Cristo virá entre os filhos dos homens para tomar sobre si as transgressões de seu povo, e que ele expiará os pecados do mundo, porque o Senhor Deus o disse. Então, podemos observar aqui quantos testemunhos foram prestados, né? Primeiramente, a moleque ele disse que Alma tinha acabado de falar dessas coisas. Depois ele falou que Alma utilizou ali, né, os escritos do profeta Zenos, depois do profeta Enoque e do profeta Moisés. E aí, então, a moleque fala, e eu próprio vos testifico que essas coisas são verdadeiras. Então, nós temos aqui o testemunho de 5 pessoas falando sobre Jesus Cristo e sua expiação. E é importante também que nós possamos prestar o nosso testemunho ao mundo, a outras pessoas. E essas oportunidades surgem sempre, né? Numa conversa ali, numa roda de amigos. Quando alguém fala alguma coisa sobre Deus, sobre Jesus, nós devemos testificar, confirmar aquilo, né? Falar um pouco mais sobre aquele princípio, o que você gosta naquele princípio ali. Então, dessa maneira, nós estamos prestando testemunho. Uma maneira simples, né, no Facebook, compartilhar uma escritura, mas não somente compartilhar, quando alguém compartilhar também, você fazer um comentário sobre aquela escritura, o que você entendeu. Isso é uma maneira, né, de prestar o testemunho, bom, de ajudar a propagar a palavra de Deus. Bom, existia aqui na Bíblia também uma lei do testemunho, né? Aqui, por exemplo, no Novo Testamento, em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 1, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte sobre essa lei do testemunho. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra, né? Então, já no Velho Testamento existia essa lei do testemunho. E os judeus eles conheciam bem essa lei. Quando Jesus Cristo, né, ele falava que ele era a luz do mundo, né, então alguns judeus ali, em específico aqui os fariseus, eles começaram a falar que aquele testemunho não era verdadeiro, porque estava testificando de si mesmo. Cadê a segunda testemunha, né, que testificava sobre aquilo? Então eles tinham conhecimento sobre essa lei. Eu estou falando aqui de João capítulo 8, a partir do versículo 12 aqui, ó, diz assim: E falou-lhe, pois, Jesus, outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em treva, mas terá a luz da vida. Disse-lhe, pois, os fariseus: Tu testifica de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Né? E aí Jesus Cristo responde para ele, né, no versículo 18.
Eu sou o que testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então, dessa maneira, já não era só Cristo como uma testemunha, mas o Pai também testemunhava sobre o Filho, né? Então, concordando aqui na lei do testemunho, nós temos muito testemunho de vários profetas ensinando sobre Jesus Cristo, sobre a expiação, e esse testemunho é verdadeiro. O maior testemunho que nós podemos ter é o testemunho de Deus, não é uma evidência, uma prova viva, né? Mas sim uma marca indelével, né? Que o Espírito Santo pode deixar em nosso coração, confirmando a palavra para nós, tá bom? Então, por exemplo, aqui, né, em Doutrina e Convênio, na seção 6, Oliver Cowdery, né, ele estava servindo ali de escrevente para Joseph Smith. Joseph Smith ia traduzindo o livro de Mormon e Oliver Cowdery ia escrevendo o que Joseph Smith ia citando ali da tradução. E Oliver Cowdery, né, ele pediu uma confirmação a Deus de que aquela obra era verdadeira, que o livro de Mormon era verdadeiro. E ele recebeu essa resposta por meio do Espírito Santo. E depois, mais para frente, no trabalho de tradução, ele desejou receber novamente um outro testemunho. Olha só o que acontece aqui, ó, seção 6, o versículo 22 e 23. Ele recebeu uma revelação por meio de Joseph Smith dizendo: em verdade, eu te digo, se desejas mais um testemunho, volte a tua mente para a noite em que clamaste a mim em teu coração, a fim de saberes a respeito da veracidade dessas coisas. Não dei paz à tua mente quanto ao assunto. Que maior testemunho pode ter do que o de Deus? Então, qual maior testemunho nós podemos ter senão o de Deus, né? Então, quando o Pai Celestial nos responde por meio do Espírito Santo, essa é a resposta que nós devemos ter e levar em nosso coração. Por isso a insistência, né, dos missionários ao ensinar, né, nossos novos amigos aí, pessoas que estão conhecendo o Evangelho, para que essas pessoas possam orar e perguntar a Deus que o livro de Mormon é verdadeiro, que esta mensagem ela é verdadeira. Porque a partir do momento que Deus ele te responde, né, a sua oração, né, não adianta vir outra pessoa querendo mostrar uma outra evidência para você. Você já tem a sua evidência própria por meio do testemunho, por meio do Espírito Santo. Bom, então, o maior testemunho que nós podemos ter é o testemunho por meio do Espírito Santo, tá bom? Que deixa uma marca em nós que dificilmente é apagada. Então, eu deixo essa mensagem convidando a gente sempre a compartilhar o nosso testemunho com outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Gostaria de aproveitar aqui o espaço para agradecer, né, as pessoas que me assistem aqui no canal Escola Dominical Brasil no YouTube. Muitas pessoas elas deixam um comentário, compartilham o seu testemunho, né, e isso fortalece e me ajuda e amplia o meu conhecimento também, né, fortalecendo a escritura que eu estou compartilhando. Eles compartilham outra escritura também, então é algo muito bom. Eu até separei aqui, né, a irmã Nataliele Gomes, né, ela deixou um testemunho muito bonito ontem, né, que fortaleceu o meu testemunho, o ensinamento que ela colocou ali. Eu até peguei e coloquei no topo da lista para que outras pessoas que têm o costume de assistir esse canal possam ler também e se fortalecer. A irmã Belinda Mares também, ela tem uma história de fé muito bonita, está sempre participando, fazendo um comentário, fortalecendo o ensinamento, deixando o seu testemunho, tá bom? Agora, quem me ouve aqui, né, pela Rádio Sud, né, em 2 dias para trás aí, não teve o conteúdo do Vem Segue-me na rádio, né? Houve um erro técnico, na verdade. Foi gravado todos os dias, mas teve um erro técnico. Mas o Márcio, né, e a equipe da Rádio Sud aí já resolveu o problema. Então, todos os dias, né, na Rádio Sud, a partir do meio-dia e 9 horas da noite, o conteúdo vai estar aí, né? Mas nesses 2 dias, né, também teve muitas pessoas que sentiram falta da mensagem e mandaram mensagem pelo WhatsApp da rádio, né, sentindo falta do Vem Segue-me. E eu gostei bastante, deu para ver que as pessoas já estão familiarizadas, né, compartilhando a mensagem uns com os outros. Então, eu quero agradecer essas pessoas que sentiram falta e que se manifestaram ali, né, para
para que voltasse, né? Pensaram talvez que não ia ter mais o conteúdo de alguma maneira, mas o conteúdo foi apenas um erro, um engano que aconteceu técnico, tá bom? Então eu quero agradecer aí, né, algumas pessoas que mandaram mensagem, eu vou ler aqui, foi a irmã Edileia da Silva Alexandre, né, que ela é da aula Alcântara, da Estaca Arsenal, Rio de Janeiro. A irmã Vera Luci Fagundes da Silva, né, da ala Caxias do Sul, na Estaca Caxias do Sul. Também a audiência aí do irmão Osório Lima, ele é de Sarandi, Paraná. Né? Então, muito obrigado pelo carinho e atenção que vocês dão aí na mensagem. Né? Nós estamos aqui no mesmo objetivo, fortalecermos uns aos outros, né? E nos unirmos nessa leitura das Escrituras, na designação que o profeta nos deu de estudar o Vem e Segue todos os dias. Então, todos os dias nós temos aqui uma nova Escritura, né? Compartilhando que é a designação do Vem e Segue. Então eu convido vocês a fazerem parte desse estudo amanhã comigo nesse mesmo horário. Na Rádio Sud pelo horário 12h e 9h da noite e no meu canal no YouTube a partir das 5h30 da manhã eu já coloco o conteúdo online ali, tá bom? Eu deixo essa mensagem e esse convite em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.